Aqui continuando a atividade da semana 6 de programação de computadores, a gente vai resolver a pergunta 3. Na pergunta 3, a gente tem a seguinte questão. Ao procurar um telefone de um paciente, uma ficha de atendimento, a gente abre a ficha no meio, depois a gente vai decidir se a gente vai procurar a esquerda ou a direita, tá? Com a letra inicial do nome do paciente. É mais ou menos como a gente procura no dicionário. A gente abre o dicionário, olha lá que letra que a gente abriu e aí a gente decide se a gente vai procurar mais para a esquerda ou mais para a direita, tá? Só que na busca binária a gente sempre abre no meio, ok? Então aí são algumas, primeiro no meio, depois a gente vai abrir no meio do meio e assim vai, tá? Então vamos lá, primeiro vamos olhar as questões e eu vou falar mais ou menos o que está errado e o que está certo em cada uma, tá? A busca binária é um eficiente algoritmo para encontrar um item em uma lista não ordenada de itens. Não, se a nossa lista não está ordenada, a gente abre no meio, a gente não sabe se a gente tem que procurar a esquerda ou a direita depois, porque está tudo bagunçado. A busca binária só funciona se a lista estiver ordenada, ok? Na busca binária, não há uma padronização dos elementos da lista. Os da esquerda podem ser maiores que os da direita em uma lista crescente, ou os da esquerda podem ser menores que os da direita em uma lista decrescente. Bom, a verdade é que a gente pode ter tanto uma lista crescente quanto uma lista decrescente. Então, isso é verdadeiro. Mas se a lista é crescente, quer dizer que ele está aumentando. Então, os da esquerda são menores do que os da direita. Então, os da esquerda não podem ser maiores que os da direita na lista crescente, tá? Então, isso aqui está errado. Na busca binária, precisa-se dividir a lista na metade. Isso pode ser feito em Java da seguinte forma. Meio igual esquerda mais direita sobre 3. Não, é sobre 2, né? A metade nunca vai ser nada dividido por 3. Então, é isso aqui que está errado nesse. Quando não é encontrado o valor que se procura na busca binária, o código entra em um loop e não mostra erro de execução. Na verdade, a gente vai procurar até olhar todos os elementos. Então, na busca binária, ela não é um loop infinito. Você vai chegar uma hora que você já olhou todos os elementos e você não encontrou o valor. A gente não precisa olhar todos, né? Porque a lista está ordenada. Mas a gente olha todas as possibilidades. Se dentro dessas possibilidades a gente não encontrou o valor que estava procurando, então ele não está na lista e a gente vai mostrar um erro dizendo que o item não está na lista. Tá? Então ele não vai entrar num loop infinito, não. E por último a gente tem a busca binária, funciona dividindo repetidamente pela metade a porção da lista que deve conter o item até reduzir as localizações possíveis a apenas uma. Isso é verdade, mas na verdade a gente não vai repetir até reduzir a localização possível para uma. A gente pode encontrar ele antes disso. A gente pode encontrar na primeira. Mas enfim, se a gente encontrou, aquela é a única localização possível, talvez. Eventualmente a gente pode ter itens repetidos, então isso também não é muita verdade. Mas tudo bem. Essa aqui é a mais perto da verdade e ela está certa, não está errada. Mas é só que se a gente for ver em mais detalhe, talvez não esteja totalmente certo. Mas é essa daqui a questão. E vamos ver a pergunta 4 de uma vez, porque essa foi rapidinha, tá? Considerando também a classe retângulo do exercício anterior, para adicionar outro método que retorne o índice de um retângulo, siga as recomendações. O método tem que receber, via parâmetro, um arranjo de objetos da classe retângulo e um comprimento double, tá? E ele vai retornar o índice de um arranjo de um retângulo com exatamente aquele comprimento, ou menos 1, se não tiver o retângulo. Então, até aqui é exatamente igual o que a gente fez, ok? Seu método deve executar uma busca binária no arranjo. Assuma que o arranjo passado por parâmetro já está ordenado de forma crescente. Então, a gente já tem um arranjo ordenado e a gente vai criar a nossa busca binária. Vamos olhar aqui como foi feito, tá?
Bom, o que é importante? Vamos para o nosso método mesmo. Acho que é mais interessante a gente dar uma olhada aqui no nosso método. Então, como é bem parecido com isso aqui, eu vou copiar esse aqui que a gente fez, só que agora a gente vai chamar de busca binária, tá? E eu vou trocar isso daqui. Então, primeiro a gente precisa definir que existe um início e existe um fim da nossa lista, tá? O início, ele é no começo a posição 0. Opa. E ele é um inteiro. Então, int início vai ser igual a 0. E existe o int fim, que é a última posição da lista. A última posição da lista, que nem eu falei no vídeo anterior, ela é o arr.length mais ponto length, mas não é o ponto length, na verdade é o ponto length menos 1. Escrevi o length errado? Não, tá certo. Por quê? Porque se a gente tem 5 elementos, a posição do último é a 4, porque a gente começa no 0, tá? Então, esses aqui são os nossos inícios e fins. E aqui a gente vai começar um loop. E a gente vai começar do meio. O meio, ele vai ser igual a metade entre o início e o fim. In mais fim dividido por 2. Tá? Só que a gente quer que isso aqui seja um inteiro. Beleza? Então, aqui a gente tem o nosso meio. A gente vai ficar calculando esse nosso meio sempre, tá? Bom, pelo menos enquanto o início for diferente do fim, tá? Então, a gente vai colocar aqui um while enquanto o início for menor ou igual ao fim. Aí a gente vai calcular o meio. Então, vou colocar o meio aqui dentro. Ok? O que eu preciso ver? Eu preciso ver se o retângulo que está nessa posição meio, ele tem o comprimento maior ou igual ao comprimento. Tá? A gente vai procurar, na verdade, se é igual, se é maior ou se é menor. Tá? Vamos ver quem que ele confere primeiro. Bom, ele confere se é menor primeiro. Tá? Então a gente vai falar se o comprimento, se o ARR meio, se o retângulo que a gente olhou tiver um comprimento menor que o comprimento procurado, ou ele faz inverso, ele faz assim mesmo. Então, como é um if, entre parênteses. Então, se o retângulo que a gente achou, que está no meio, tiver um comprimento menor do que o comprimento procurado, então a gente tem que olhar na direita, não é? Se a gente tem que olhar na direita de quem? Na direita, entre o meio e o fim. Então eu vou fazer o meu início virar o meio. O in vai ser igual ao meio. Tá? E aqui a gente tem o senão. Senão, ele pode ser maior ou ele pode ser igual. Então eu vou analisar primeiro o caso em que ele é maior. Então, que nem esse if que eu fiz aqui, eu vou copiar aqui, mas eu vou trocar o menor por maior. Ok? Se ele for maior, então eu tenho que olhar à esquerda. Se eu vou olhar à esquerda,
eu preciso fazer... O meu início vai continuar sendo 0, mas o fim vai se tornar o meio. Então, eu vou fazer o fim é igual ao meio. Tá? Mas tem o caso que é igual. Então, eu falei aqui, esse ele é menor. Se ele não for, ou ele é maior ou é igual. Então, se ele for maior, eu vou fazer o fim ser igual ao meio. E se não, eu vou fazer... Se não, eu encontrei, né? E se eu encontrei, tudo que eu preciso fazer é um return o i. Ok? O i é a posição que eu estava procurando. Opa, não é o i não existe, é o meio. É a posição que eu procurei, né? Desculpa, é o meio. Então a gente vai retornar o meio. Ok? E aí se eu olhei, se eu sair desse while, significa que eu não achei ninguém. E aí eu vou retornar o menos 1. Então vamos ver como estão os exercícios aqui. Então aqui a gente tem o arranjo e aqui tem um errado porque o nosso comprimento é um double, tá? Então o primeiro erro tá que ele usou o int comprimento. Então aqui ele define o fim, define o início, enquanto o início for menor ou igual ao fim. O meio ele não dividiu por 2, tá? Então o erro desse é que ele não dividiu o meio por 2. Esse aqui, o retângulo, o arranjo de retângulo, o comprimento. Aqui ele define o fim e o início. Enquanto o início for menor ou igual ao fim, ele cria o meio. Se o comprimento procurado estiver menor, ele vai atualizar o meio. Tá, ele não usa o meio exatamente, ele usa o meio mais 1, porque eu não preciso mais olhar o meio. É um pouquinho mais eficiente do que eu fiz, ele somou 1, tá? Só que ele está falando o seguinte, se o comprimento for menor do que o comprimento procurado, então se o comprimento é menor, o que a gente precisa fazer? Quando o nosso comprimento era menor, o nosso início, a gente muda o nosso início, tá? Então, aqui ele fez certinho. E aí, se não, ele tem que mudar o fim. E aí, aqui, ele tinha que retornar o meio, e aqui ele tinha que retornar o menos 1. Então, esse está o erro, tá? Esse aqui está certinho. O início igual ao meio mais 1, se não, fim igual a meio menos 1, se não, retorna meio, e aqui no fim, retorna menos 1. Beleza? E aqui, se eu não me engano, nesse aqui, deixa eu ver, aqui ele está fazendo um double, sendo que ele está retornando inteiros, ok? Então o erro desse é que ele é double. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido a busca binária, tá? Então eu poderia aprimorar aqui a minha busca fazendo, se ele é menor, eu vou olhar a partir do meio, então meio mais 1. Se ele for maior, eu vou olhar até o meio, então o meio menos 1, tá? Não vou olhar o meio de novo, porque o meio já foi verificado. E é isso, aí tem que procurar menos vezes, ok? Então espero que vocês tenham entendido isso aí. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas não tem problema. E continuem estudando, façam os exercícios, e aí na semana da prova a gente põe uma revisão aqui para vocês estudarem, beleza? Então, até mais!